Este caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás do vão, Jesus na frente, Ele é o guia onipotente, atrás do mundo, Jesus na frente, atrás do mundo, não vou, chore os quais amigos, se dizer carne, os muito perigos, se deixarem os quais amigos, atrás não vou, foi da luta, vem a coroa, a recompensa é certa e boa, foi da luta, vem a coroa, atrás não volto, não volto, atrás não volto, não volto. Diga aí. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, a igreja de Galácia. Graça e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, ao qual a glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a congregação. Podemos sentar. Podemos sentar. Uma mensagem muito curta, mas eu quero trazer o título dessa mensagem. Às vezes a gente procura fazer o melhor, mas se não fizer o melhor da parte das escrituras, não tem como a gente ser firmado em nada. Vamos ver assim, nesta mensagem, a unidade de Deus. Eu vou ler um pouco na mensagem do profeta, a unidade de Deus. E conhecendo, a título da mensagem de hoje é conhecendo todas as coisas. De quem devo aprender? Esse é o título da mensagem. Conhecendo todas as coisas. De quem devo aprender? Amém? Amém. Não feche não o livro, seu livro, o livro de Gálatas, não feche não. Nós vamos prosseguir. De acordo com as escrituras, de acordo com o mensageiro de Deus, de Gênesis, ao último anjo que escreveu o livro de Apocalipse, João, nem todos eles teve todo o conhecimento. Nenhum deles teve todo o conhecimento. Vou lhe dar um exemplo. Mostrar o natural para nós se firmar no espiritual. Nenhum cientista, nenhum professor, dono de casa, nenhum governo, nem presidente, nem prefeito, nem ninguém sabe todas as coisas. Porque uma dona de casa, quando experimenta o almoço de outra dona de casa, ela diz: que tempero é esse? Às vezes ela passou pelo mesmo sistema, mas não sabe o agrado, a fórmula que fez aquele almoço da sua colega. Não é verdade? Ela não aprendeu. O cientista, por mais cientista que seja, sempre vem um para descobrir, buscar de onde? Aprender de quem? De Deus. Buscar a substância que Deus preparou para poder fazer uma fórmula de uma vacina. Então, o que fez o Diclofenac não é o mesmo que fez a vacina da AIDS. Certo? Moisés não teve a porção
para Apocalipse. Moisés teve a porção para aquele dia. Todos os profetas tiveram a sua porção para aquele dia. Amém. É verdade. Deus deixou a porção para esse último profeta, mostrando que ninguém, nenhum deles que passou pelas escrituras, que tem o nome registrado, sabia todas as coisas. Todos que passaram de Gênesis a Apocalipse tiveram uma porção da palavra de Deus. Mas as escrituras dizem que nós teremos que ser a imagem de Deus vivente aqui na face da terra. Então nós temos que ser sabedor, não só de todas as coisas, mas saber distinguir as coisas. Preste atenção. Nós estamos numa época que nós, para poder conhecer o bem verdadeiramente, nós temos que passar pelas coisas erradas. O ferro, para se tornar uma faca, ela tem que passar por uma purificação, não sei quantos mil volts de quintura, para poder ser uma lâmina de dar um bom corte. Um homem, quando se fala na palavra homem, você já sabe o que significa, Deus trata É genérico. para poder chegar ao conhecimento de toda a palavra de Deus, tem que passar por uma purificação e uma santificação e uma vida vivida na palavra de Deus para poder receber a comissão do seu dia. Amém? Amém. Eu não, Deus me levar e levar a igreja. Não tem nada escrito aqui que eu escrevi, nada escrito aqui. Eu quero que Deus tome conta do recinto e mostre para vocês, através da sua palavra, qual a direção desta mensagem de hoje. Sabendo todas as coisas de quem devo aprender, nenhum cientista sabe de todas as coisas. Nenhum presidente, nenhum prefeito. Mas nas escrituras está escrito desta maneira. Desta maneira que João escreveu, Paulo escreveu aqui no livro de Gálatas, para hoje. A palavra de Deus, ela permanece. Amém. Para sempre. Jesus Cristo, no livro de Hebreus está escrito, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, Gênesis está se cumprindo hoje. O livro de Salmo está se cumprindo hoje. O livro de Malaquias hoje está se cumprindo. E o livro da profecia de João de Apocalipse, capítulo 10, versículo 17 por diante, está mostrando o que nós temos hoje em pauta. Oxalá, se eu soubesse todas as coisas, eu já ia diretamente na fonte. Eu já ia mostrar para vocês todas as escrituras. Mas Paulo disse, não adianta você saber de todas as escrituras e não viver as escrituras, não viver a palavra de Deus. Da maneira que nós lemos aqui, se nós prosseguir, aí Paulo diz assim: maravilhei-me de que tão depressa possuais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns de vós que vós inquietem e querem transtornar o evangelho de Cristo. Hoje, para você saber essas coisas, você tem que ter plena sabedoria e conhecimento do que está acontecendo. Muitas congregações estão se levando através do grito do dia, em tirar parte das escrituras e viver os que cientistas dizem, os intelectos dizem, para poder prosseguir uma nova Bíblia. Isto está em pauta para que seja
batido o martelo para esta nossa Bíblia ela ser excluída. Mas se você lê o Evangelho de Paulo completo, ele fala, ainda que venha um anjo do céu, que pregou outro Evangelho, que seja anátema. Por quê? Por que é que diz assim? Porque tem Gênesis Apocalipse está mostrando o quê? Eu acho que a igreja nem sabe o que é que está mostrando. A igreja talvez não saiba, leu as escrituras todinha, todo dia, todo mês está na Santa Ceia, toda semana está na reunião, no culto, mas ninguém sabe o significado, não aprenderam o que é que significa isso. De Gênesis Apocalipse. Deus anunciou os profetas, mandou cada profeta, cada mensageiro, cada anjo, cada pregador, mostrando para você que sem o novo nascimento você não vê o reino de Deus. Todo o evangelho é só para isso, gente. Todo o processo de Gênesis Apocalipse é mostrando Deus como Ele é, para poder nós ter a porção, não só de Moisés, mas a porção de Moisés, a porção de Jeremias, de Malaquias, de Pedro, Paulo e João. Nós temos que ter hoje toda essa comissão que eles tiveram por pauta. E hoje nós temos que ter ela automaticamente do jeito que ela é completa. Amém. Para poder nós ter um novo nascimento e viver um evangelho. Tudo isso só foi para isso. Aí o profeta disse, por essa razão. O profeta de Deus disse, por esta razão. Olha aqui. Por esta razão o apóstolo Paulo chamou Senhor Jesus Cristo, o grande Deus e Salvador nosso. Amém. Paulo falou isso. De Gênesis, Apocalipse. Paulo não mostrou 2 deuses nem 3 deuses. Paulo mostrou Deus com várias manifestações. Amém? Amém. Agora, como nós podemos saber todas as coisas e aprender de alguém? Nós temos que aprender de alguém. O filho só aprende do pai que quando o pai ensina. Ninguém não chegou ao ponto de ser um doutor sem não aprender de alguém. Muitos juízes tiveram que poder aprender alguma coisa e discernir qualquer coisa. Não é brincadeira de um juiz estar ali atrás de um gabinete com um martelo na mão e ali ter um réu e ter 7 para distorcer as coisas. Uma testemunha vendia uma coisa, outro já vendia outra coisa. Aí o juiz, o que é que o juiz faz? Quando o juiz acha que não está batendo alguma coisa com aquele, ele diz assim, se ajunta os dois advogados para conversar e a sessão está suspensa até tal hora. Aí o juiz chama os 2 advogados, cuida aí, alguma coisa não está batendo aqui. Os advogados vão conversar, os dois, o que está acontecendo? Um advogado não é do bem, um advogado não é do mal, né? Um advogado está querendo absolver um estuprador, mas o outro advogado está querendo condená-lo. Então tem que os dois entrar assim, rapaz, o que é? Tu vai ganhar porque eu vou ter mais dinheiro. Eu disse, não, eu vou ganhar porque eu vou falar a verdade. Aí fica as 7 testemunhas, as 7 jurados, batendo. Aí um vem chora de um lado, outro chora de outro, um diz uma coisa, outro que ela fica tudo apurando. Fica apurando. Que quando é um bom jurado, que aprender do Senhor para discernir as coisas, eles vão, por esta razão, o réu está condenado. Aí o outro advogado diz, condenado porque quiseram, mas ele é inocente. Leva o homem preso. Levanta outra testemunha de outra maneira. Abre-se o caos para poder absolver aquela pessoa. Ou prender, ou deixar preso. Agora com Deus não.
Com Deus não tem coisa de jurado, não. Com Deus não tem advogado, não. Tem o espírito do demônio que quer te acusar. Mas ele jamais chegará a ganhar a causa. Jamais entrará um inocente no inferno. É verdade. Jamais. É verdade. Jamais um filho do diabo entrará no céu. Porque nós temos um bom juiz, um bom advogado, que é o Espírito Santo. Amém. Amém. Eu vou prosseguir aqui na mensagem do profeta. A unidade de Deus. Deus fez todas essas coisas para unir, para mostrar o seu grande poder. Como é que o cara pode fazer uma lâmpada? É um cientista. Como é que pode ver essa energia que você não vê, pedaços caindo por um neutro e um negativo? Por que tem? Por que é que tem o neutro e o negativo? Por que é que tem o positivo e o negativo? Mas já duas fases é boa do cara. Duas fases é boa de qualquer um desenrolar, não é verdade? Você vê o negativo e o positivo. Mas que quando é trifase? Onde é que ele deve colocar o dedo? Você vai ver a mensagem, estou mandando a mensagem no debate. Onde é que eu devo pegar? Qual é o negativo, qual é o positivo? E como é que sai um povo, como é que sai uma denominação dizendo que tem 3 deuses? No qual é que eu peço me pegar? Qual é o positivo e qual é o negativo? Aonde nós só temos um positivo. Amém. Aí nós temos que trabalhar com 2 espíritos. É sabendo o bem e sabendo o errado. Esse espírito da parte do diabo e o Espírito Santo, que é Deus conosco. Amém. Amém. Nós temos que trabalhar com essas 2 fases para poder saber sair, para poder saber se desviar dessas coisas más. Você vai fazer uma ligação aqui, você tem que ver. Não, isso aqui eu posso isolar aqui, mas se eu cuidado com ele aí vem um teste, pronto, esse está dando positivo, esse é o negativo. Então experimente. Experimente quais são os crentes negativos. Experimente quais são os crentes positivos. Porque é você, pastor, que vai escutar isso aí, ou você, irmão, que vai escutar isso aí, você está sendo ludibriado. Tá? Porque nós estamos numa fase de conhecimento, de todos os conhecimentos. O mundo já mostrou os conhecimentos dos cientistas do mundo. Mas a porção veio de onde? Veio de Deus. Trabalhando da maneira errada, luz, para que nós possamos pegar o Evangelho, assistir o nosso som, mas luz também está vendo para as coisas erradas. Para criar, para alumiar motéis, alumiar força para paredão, certo? Festa de carnaval. Então as coisas possam vir de onde? Vem da parte de Deus. Denominação vem de onde? Vem da parte de Deus. O diabo vem de onde? Vem da parte de Deus. Você diz, mas coisa tão dura. Você tem firmeza no que está dizendo? Tem, sim. Porque nada foi feito sem ele não fazer. Me diga, o que foi feito que Deus não fez? Você pega uma panela, que nem a gente pega uma panela de fio neutro e um negativo. Por que tem? Por que é que tem o neutro e o negativo? Por que é que tem o positivo e o negativo? Mas já 2 fases é boa do cara. 2 fases é boa de qualquer um desenrolar, não é verdade? Você vê o negativo e o positivo. Mas que quando é trifase? Onde é que ele deve colocar o dedo? Você vai ver a mensagem, estou mandando a mensagem no debate. Onde é que eu devo pegar? Qual é o negativo, qual é o positivo? E como é que sai um povo, como é que sai uma denominação dizendo que tem 3 deuses? No qual é que eu posso me pegar? Qual é o positivo e qual é o negativo? Aonde nós só temos um positivo. Amém. Aí nós temos que trabalhar com 2 espíritos. É sabendo o bem e sabendo o errado. Esse espírito da parte do diabo e o Espírito Santo, que é Deus conosco. Amém. Amém.
Nós temos que trabalhar com essas duas fases para poder saber sair, para poder saber se desviar dessas coisas más. Se vai fazer uma ligação aqui, você tem que ver. Não, isso aqui eu posso isolar aqui, mas se eu, cuidado com ele aí. Aí vem um teste, pronto, esse está dando positivo, esse é o negativo. Então experimente. Experimente quais são os crentes negativos. Experimente quais são os crentes positivos. Por que você, pastor, que vai escutar isso aí, ou você, irmão, que vai escutar isso aí, você está sendo ludibriado. Tá? Porque nós estamos numa fase de conhecimento, de todos os conhecimentos. O mundo já mostrou os conhecimentos dos cientistas do mundo. Mas a porção veio de onde? Veio de Deus. Trabalhando da maneira errada, luz, para que nós possamos pegar o Evangelho, assistir o nosso som, mas luz também está vendo para as coisas erradas. Para criar, para alumiar motéis, alumiar força para paredão, certo? Festa de carnaval. Então as coisas possam vir de onde? Vem da parte de Deus. Denominação vem de onde? Vem da parte de Deus. O diabo vem de onde? Vem da parte de Deus. Você diz, mas coisa tão dura. Você tem firmeza no que está dizendo? Tem, sim. Porque nada foi feito sem ele não fazer. Me diga, o que foi feito que Deus não fez? Você pega uma panela, que nem a gente pega uma panela de a irmã Liu, ninguém sabe o que foi que ela fez. Ou na minha casa, ou na casa de qualquer um de vocês. Mas você sabe que ali você sente o gosto do sal, você sente o gosto do tempero, você sabe que a carne é boa, está bem preparada, você sabe que você lavou a mão para poder fazer, você sabe que você cortou direitinho para fazer aquele comer ali. Isso é na vida material. E na vida espiritual, terra de Gênesis, Apocalipse, o que é que Deus vem fazendo para tirar o seu povo? Casca daqui, cabelo da lá, uma intriga daqui, uma vergonha da lá, e Deus está limpando um povo para que quando sentasse na mesa com este povo, é uma mesa com quilômetro de distância. O profeta sempre viu, teve essa visão, a mesa com quilômetro de distância. A grande ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, para chegar lá, você tem que saber todas as coisas. E você tem que ser a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Deus absolveu tantas das impurezas. Você acha que ali no Calvário Deus estava pesando 50, 70 quilos? Era um homem de estatura média. Deus estava ali com bilhões de toneladas em cima dele, abafando de pecado a minha desgraça e a tua desgraça. É verdade. E ele diz, pai, eu vou chegar lá, por causa deles. Amém. Eu me glorifico por causa deles, pai. E perdoa, porque eles não sabem o que faz. Ainda! Eu me lembrei agora, Deus me deu agora ainda. Mas hoje não. Ele vai dizer assim, pai, ordena-nos, porque tudo que eu mandei preparar, tudo que eu mandei pregar, tudo que eu mandei fazer, ele já sabe. Naquele tempo Deus pregou, pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Mas no dia do trono branco, e quando você chega lá, e eu chegar lá, ele vai dizer assim, não é com sorriso não, é com semblante de dureza, afastai de mim, maldito, que eu nunca te conheci. Mas senhor, lá não tem corpo de jurado não. Lá não tem mamãe nem papai, e nem marido, mas senhor, você era tão bonzinho. Lá não vai ter uma mulher para você se ajoelhar nos pés dela. E nem fazer um tarugo de pau, colocar no andor e sair rua acima, rua abaixo, batendo numas caixas e dando glória.
um pedaço de pau, porque vai ser condenado, porque ele disse lá no começo, pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. O evangelho era para a minoria, os profetas, e que quando os profetas pregavam e vinham por parábola, por divinação, por mansão, mostrando as nuvens, mostrando. Mas hoje, Deus se mostrando em todas as maneiras. Irmão, se você chegar numa estufa que tiver um orquidário, na hora que abre a estufa, e você faz assim, ó, você sente o cheiro das orquídeas, mas que quando você vai numa casa de floricultura, você sente a catinga de mofo, porque ali não tem nada verdadeiro. Arranjo de prazo, arranjo de garrancho, né? Tem uns garranchos para uns arranjos. O que cheira? É coisa morta. É coisa morta. Mas que quando você chega no orquidário, que você entra, você sente aquele aroma. É a mesma coisa de você estar numa igreja e sentir aquela frieza, aquele negócio novo. Ninguém se destaca, ninguém dá um amém, ninguém não dá glória a Deus. Mas você chega em congregação que você vê, não é aquilo que estão cantando aí, fogo de poder não, o sapato de fogo não. Aquilo ali é uma anarquia, é uma blasfema. Quando você chega numa igreja, você vê reverência, você vê sinceridade, você sabe que Deus está ali, na sua palavra, seja Ele que esteja pregando, mas que prega a palavra de Deus do jeito que ela é. Amém. Saia do mundo. Procure viver isso aqui. Procure viver, aprender de Deus. Mas o profeta prossegue aqui, nesta mensagem, a unidade de Deus. Engraçado que essa mensagem ela não mostra o parágrafo, ela mostra as páginas. Né? Eu estou lendo aqui na página 3, a mensagem à unidade de Deus. Foi até onde? Veja assim. Eu vou ler tudo de novo agora, que eu vou ler corretamente agora. Vou ver se chega até lá. Por essa razão o apóstolo Paulo chamou o Senhor Jesus Cristo, o grande Deus, o Salvador nosso. É aqui que eu parei. Não que ele foi outro Deus, senão que Deus estava em Cristo, agradando-os a bem-aventurados, resplandecência e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Timóteo 2:13. Ele também reconheceu Jesus Cristo como Deus, ao afirmar: o qual é sobre todos Deus, bendito eternamente. Romanos 9:5. É como o Criador de todas as coisas, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visível e invisível, seja tronos, seja denominação, seja principado, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele, o antes de todas as coisas, e todas as coisas subsiste pro ele. Colossenses 1:16 e 17. Amém. Quer dizer que ao bater da sua porta, foi criado por ele. Ao trancar a sua porta, aquele tiline da chave foi criado por ele. Amém. Aquele primeiro gritinho do seu bebê que você fica com atenção e o médico está lá. E você fica com o coração.
foi criado por Ele. Amém. Amém. Aleluia. Aquela saliva que você tem, de vez em quando, você se engasga. Até você se engasga com a saliva. Foi criado por Ele. Amém. O que você pensar foi criado por Ele. É por isso que você tem que conhecer todas as coisas. Agora, aprender de quem? Deus. Irmão Samuel ou irmão Tiago, ele está em todo o processo de aprendizagem. Ele pode chegar aqui, pode se interessar, o pai e a mãe, e levar para ele aprender a tocar um violão, uma guitarra, para louvar ao Senhor. Mas se chega lá o instrutor, vai colocar uma música mundana, é claro que ele vai seguir aquele ritmo da música mundana. Mas se ele pegar o ritmo de um hino sacro, um hino cristão, na hora que ele pegar o violão, qualquer canto que seja, ele vai naquela sinfonia. É verdade. Porque aprendeu de quem? De um professor cristão. É verdade. Se uma criança vai para a escola matemática, não adianta você colocar aula de português nem de física, porque a intenção dele é matemática. É claro que ele vai aprender outras coisas, que é para fazer a junção, para evoluir. Porque a matemática sem o português também não dá. Sem a história também não dá. Por que é que muitos alunos passam embaixo porque não sabem da história nem do seu setor, nem do seu país? Porque não tem professor para isso. Tem criança que não sabe nem orar o Pai Nosso, porque os pais e a mãe negligenciaram. Eu não sei nem falar as palavras. Deixaram de explicar. Para ler as escrituras também está o pior tabu do mundo para ler as escrituras. Tudo você vê, mas quando chega na Bíblia, o negócio... Você não pode pegar uma mensagem de um profeta ou um livrete e colocar no ombro, você pegar daqui e ir olhando e lendo. Mas você pode pegar o celular e tá. Já passou do ponto. Ou você pega o celular e pega no pó. Para trás, porque celular. Coisa tão boa que é um celular, né? Está aí gravando. Daqui a 30, 40 anos, se isso aqui permanecer, eu morrer, ficar na internet, você está vendo. João também chamou de o verdadeiro Deus e a vida eterna. João 5, 20. Agora, irmão, Deus, nosso Pai, Ele disse: Pai, perdoa, porque Ele não sabe o que faz. Anás e Caifás tinha as escrituras, mas ele não tinha a revelação. É verdade. Hoje, o tempo melhor que tem para servir a Deus é isso, porque nós temos as escrituras e temos a revelação. Amém. É o profeta. Amém. Amém? Amém. Então, quando chega lá, Deus não tem essa palavra mais de dizer assim: Deus, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Agora, Deus tem sim isso no seu coração, de Deus, que eu tenho certeza. Pai, ajuda ele a sair de lá enquanto é tempo. Ajuda aquela bêbada, ajuda aquele bêbado, ajuda aquela prostituta, ajuda a sair de lá, Pai. Está chegando o fim, e eu quero ele, só está no livro da vida, o livro dele está no livro da vida, mas ele está lá: Pai, corra, puxa. Irmão, se você vir hoje para a congregação, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma bênção na sua vida, porque daqui a 15 dias você está com uma topada, com uma Hilux na mão. Isso é conversa. Um crente não joga. Por que é que o crente não joga? É pecado o crente jogar. Porque se fosse, você deixava de tirar o dízimo para comprar um bilhete na loteria. Porque é o meio mais fácil que o diabo tem que empurrar. Eu já tenho vontade, já joguei. Pessoal, eu ganho bilhões e bilhões. Eu dizia o quê? Eu comprava até uma sprint para carregar o pessoal da igreja. Mas isso interessa? Na hora que eu fosse tirar o meu dízimo para dar para o pastor não querer?
Você tirar dinheiro de prostituição e tirar o dízimo e pagar para o pastor, não, isso aqui tá. Mas quando o pastor recebe o dízimo dos cristãos, ele recebe satisfeito. Aleluia. Amém. Amém. Se você, não posso colocar agora para você aí, é para colocar no mês, o que foi que o pastor mandou dizer essa semana para mim. E quando eu vejo uma coisa que me interessa, pode ser político também, o pastor não tem tempo para isso. Eu pago para ele. Ô irmão, muito obrigado. As escrituras. Deus abençoe os crentes, Deus abençoe. Ele nunca diz Deus te abençoe, ele diz Deus abençoe os cristãos que estão vivendo a palavra de Deus. Deus te ilumine. Amém. A mulher diz, pai, mandar isso para o pastor, diz, não interessa. Não interessa, não. Eu não vou mandar uma foto 100 minutos, que isso aí não estou nem me interessando também. Porque já passou-se o meu tempo, já passou-se a orgia. Mas o tempo nosso é esse, tanto de velho como de novo. O tempo nosso é esse, de aproveitar enquanto as portas não vão se fechar, porque vão se fechar. É verdade. Tudo isso é o grande mistério que envolve a Deus como uma pessoa com diferentes manifestações, porque Deus tem diferente ofício e através dele toma sua posição para cumprir o que ele propôs em conformidade com os seus desígnios e as revelações que ele estabeleceu para o homem. Veja, grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, este Jesus Cristo, nosso grande Deus, o Salvador, Jesus e Deus manifestado em carne. Isto não traz outro Deus, nem outra personalidade. É o único e todo-poderoso Deus habitando em um tabernáculo de carne, como também João ensinou. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1:14. Amém. O principado de todas as coisas é o homem aprender. Esse é o princípio de todas, aprender. Mas aprender de quê? Aprender de quê? Se você é um estudante que você estuda para mecânica, você vai ter que procurar um instrutor mecânico. Tem a oficina para você ir lá. Mas o que faz o balanceamento da roda não é aquele que mexe com o carburador, não. Amém? O que mexe com o carburador, ele não vai mexer com o cabeçote, não. A não ser que ele seja um instrutor, como um pediatra, como um médico clínico geral. O estudo de um médico para operar é uma coisa. O estudo do médico para postinho por aí é uma coisa. Mas que quando é um estudo de um clínico geral é diferente. Ossos, olho, urologista, ginecologista, pediatra, porque esse coloca clínico geral e pediatra era para aliviar o clínico geral. Por isso tem o pediatra.
A professora de história, ela pode ser a professora de matemática, porque ela aprendeu, mas ela foi designada para a história. Hoje é o dia do professor de matemática, fica todo mundo comigo. Não, amanhã é o dia o professor de ginástica, todo mundo corre. Mas hoje é o dia, irmão. Aleluia. Amém. Hoje é o dia do clínico geral. Amém. 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 Aleluia. Aleluia! Amém. Hoje é o dia do clínico geral. Ele sabe onde é que está a tua sarna. Ele sabe onde é que está a tua dor de cabeça. Ele sabe do teu problema. Ele sabe do calo do teu pé. Ele sabe dos teus pensamentos. Esse hoje é o dia do clínico geral. Ele não só aprendeu, ele é o instrutor que ensina todos os professores, e todos os pastores, e todos os pregadores, e todos os profetas. Nenhum veio fora dele. Lembras daquela jumenta que falou com Balaão? Isso aí faz parte de quem? De Deus. Você lembra que quando o diabo chegou para enganar Eva, isso aí faz parte de Deus. Uma vez eu falei com o cara, não diga isso não, eu vou de morte. Aí alguma coisa que foi feita, sem ele fazer, ele ficou quieto. Eu vou terminar aqui. 10h40. Começa a durar 10 horas. Também está escrito. O profeta de Deus, ele não saiu das escrituras. O profeta de Deus, ele não saiu das 4 linhas, como diz o outro. Ele não saiu de 3. E ele disse, se aí uma coisa não estiver batendo com as escrituras, fique com as escrituras. Que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Já Salomão disse que tudo que você já percebeu, tudo que você já fez, toda correria que você tem, tudo que você vai fazer, tudo isso é vaidade. Só não tem uma vaidade, é viver na presença de Deus. Amém. Essa é a única maneira que você pode se salvar. Porque nós estamos na presença não de ginecologista, não de pediatra, nós não estamos na presença de urologista, de otorrine, de oculista, não. Nós estamos nas mãos. Hoje nós estamos deitados, hoje nós vamos fazer aqui uma fisioterapia, hoje nós vamos fazer aqui uma ultrassonografia, hoje nós vamos fazer aqui uma ressonância, porque quem está agindo hoje é o clínico geral. Amém. Amém. Amém? E todas as coisas, e é onde nós deveremos colocar toda a nossa força para este aprendizado, e aprendendo e ensinando mais para frente, mais os nossos irmãos, buscando mais viver a sua palavra, porque hoje nós estamos nas mãos do clínico geral, o Senhor Jesus Cristo. Outro dia, o sucateiro de Nazaré. Vou terminar aqui. Também está escrito: "Ha visto como o filho participa da carne e do sangue, também ele participou das nossas coisas, da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo." Ficou aqui? Não, isso está escrito em Hebreu, no capítulo 2, versículo 14. E uma audácia dos homens querem transformar Deus em várias pessoas, sendo que o mesmo Senhor Jesus Cristo disse: "Eu e o Pai somos um." Amém. Amém? Amém. E o Pai que está em mim
é quem faz as obras. Quem vê a mim, vê o Pai, isto é, o mesmo que diz, Deus estava em Cristo, em seu desígnio, Deus que manifestasse como homem em um tabernáculo de carne que se chamou Jesus. Mas isto não o faz outro Deus, nem outra pessoa, mas o mesmo Deus da glória manifestada em carne, Emanuel, Deus conosco. A Bíblia ensina, desde o livro de Gênesis e até Apocalipse, que Deus é um, e em nenhum lugar diz que há duas ou três pessoas em Deus, porque se fôssemos três pessoas e cada uma deles fosse Deus, então logicamente seria três deuses, e este é uma doutrina pagã. Se haver três, qual dos três seria o maior? Qual dos três vieram os outros dois? É uma pergunta, irmão. Ué, se Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele veio, e no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele veio por uma via, certo? Estando Maria desposada por José, foi coberta com o poder do Espírito Santo e recebeu o próprio Espírito Santo. E Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, se ele veio por uma via de uma mulher, e os outros dois vieram por via de quem? Se fosse para ter três deuses. Porque um veio pela Virgem, por obra do Espírito Santo, e os outros dois veio por quem? Por quem é que tem denominação, tem gente da mensagem que ainda crê que Deus é dois, Deus é três, é porque o Pai, o Filho fez aquilo outro? Nada, não rasura a Bíblia não. Faça como o Paulo disse, se vir outro pregando o outro evangelho, que seja anátema. Eu posso te confirmar que só existe um Deus. Amém. Aleluia. Com 10, com 20, com 30, com 40, com 1000 manifestações. Mas só existe um Deus. Amém. É verdade. Então deveria ter o Deus da vista, o Deus do cuspe, o Deus da fala. Se fosse Deus da fertilização, se tudo vem de Deus, se tudo é para Deus, se tudo que ele fez, ninguém fez. Qual desses criou os outros dois? Qual desses criou os outros dois? Qual dos três tem imortalidade? Porque Paulo diz, o qual é o seu tempo, mostra o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Reis dos reis, Senhor dos senhores, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre termo. Amém. Amém. Isso está no livro de 1 Timóteo 6, 15 e 16. Aqui eu parei. É a mensagem. Eu só quero mostrar uma coisa para você. Se você quiser, você vai lá. Eu falei de Gênesis, Apocalipse. E eu não posso deixar isso aqui passar. O último livro de Apocalipse e o último versículo do livro de Apocalipse.
Só isso. Para nós fechar a mensagem de hoje. E Deus seja louvado. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Aí se cerrou a Bíblia. Aleluia. Amém? Amém. Aí se cerrou a Bíblia. Como posso aprender e quem posso aprender? E o resto é vaidade. Eu posso pregar aqui o dia todinho sobre esse assunto, e o que vai ficar lá dentro do seu coração é aquela simples porção que Deus escolheu para ti neste dia de domingo. Amém. Pai Celestial, Pai Santo, Obrigado, Senhor. te agradecemos por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. De quem devemos aprender, Pai? De quem devemos aprender? Se tudo aqui na terra está corrompido, Pai. Pastores brigando com pastores por campos. Irmão desviando o caminho de irmão porque estão divididos, Pai. E o teu reino não é dividido. É verdade. É verdade. O teu reino nunca foi dividido. Mas tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Tenha misericórdia de mim, abençoe o nosso pastor. Está chegando mais um dia de Santa Ceia. Que nos purifique, nos dê um ânimo para que nós possamos chegar lá e participar da Santa Ceia. Perdoe nossos pecados desde já, que são muitos. Todos os dias nós pecamos, nós tentamos fazer o certo, mas só bate de frente as coisas erradas, Pai. Nos perdoe, Pai. Se não fosse para que nós não pudesse pecar, nem pudesse ver, nós deveríamos ficar cego, ficar mudo, sem poder ver, sem poder escutar, sem poder falar, Pai. Mas tu sabes que a carne humana, ela ainda está em processo. Perdoe nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te agradeço por todas essas bênçãos. Abençoe a pequena congregação. Em nome de Deus é que te pedimos essas bênçãos. Amém. Deus abençoe a congregação.